Artigo 207. Aliciar trabalhadores com o fim de levá-los de uma para outra localidade do território nacional, pena de detenção de 1 a 3 anos e multa. Para primeiro, incorre na mesma pena quem recrutar trabalhadores fora da localidade de execução do trabalho, dentro do território nacional, mediante fraude ou cobrança de qualquer quantia do trabalhador, ou ainda não assegurar condições do seu retorno ao local de origem. Parágrafo 2º. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se a vítima é menor de 18 anos, idosa gestante, indígena ou portadora de deficiência física ou mental. Título 5. Dos crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos. Capítulo 1. Dos crimes contra o sentimento religioso: ultraje a culto e impedimento ou perturbação de ato a ele relativo. Artigo 208. Escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar a cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso, pena de detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Parágrafo único. Se há emprego de violência, a pena é aumentada de 1/3 sem prejuízo da correspondente à violência. Capítulo 2. Dos crimes contra o respeito aos mortos: impedimento ou perturbação de cerimônia funerária. Artigo 209. Impedir ou perturbar enterro ou cerimônia funerária, pena de detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Parágrafo único. Se há emprego de violência, a pena é aumentada de 1/3 sem prejuízo da correspondente à violência. Violação de sepultura. Artigo 210. Violar ou profanar a sepultura ou urna funerária, pena reclusão de 1 a 3 anos e multa. Destruição, subtração ou ocultação de cadáver. Artigo 211. Destruir, subtrair ou ocultar cadáver ou parte dele, pena reclusão de 1 a 3 anos e multa. Vilipêndio a cadáver. Artigo 212. Vilipendiar cadáver ou suas cinzas, pena detenção de 1 a 3 anos e multa. Título 6. Dos crimes contra os costumes. Capítulo 1. Dos crimes contra a liberdade sexual. Título 6. Dos crimes contra a dignidade sexual. Capítulo 1. Dos crimes contra a liberdade sexual. Estupro. Artigo 213. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso, pena reclusão de 6 a 10 anos. Parágrafo 1º. Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 anos ou maior de 14 anos, pena reclusão de 8 a 12 anos. Parágrafo 2º. Se da conduta resulta morte, reclusão de pena, reclusão de 12 a 30 anos. Violação sexual mediante fraude. Artigo 215. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima, pena reclusão de 2 a 6 anos. Parágrafo único. Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa. Importunação sexual. Artigo 215-A. Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro, pena reclusão de 1 a 5 anos, se o ato não constitui crime mais grave. Assédio sexual. Artigo 216-A. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função, pena detenção de 1 a 2 anos. Parágrafo único. Vetado. Parágrafo 2º. A pena é aumentada em até 1/3 se a vítima é menor de 18 anos. Capítulo 1-A. A exposição da intimidade sexual. Registro não autorizado da intimidade sexual. Artigo 216-B. Produzir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes. Pena detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem realiza a montagem em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo.